Olá, como vai? E o fim de semana foi legal? Espero que sim. Estamos de volta para mais um programa de análise e opinião sobre as principais situações do Brasil e do mundo. Procuradoria-Geral da República recorre contra a decisão de ministro do STF ser assistente de acusação em possível agressão no aeroporto de Roma. Governo Lula lança um novo PAC em Alagoas para agradar o presidente da Câmara, Arthur Lira. Rolo compressor de Israel continua avançando e destrói mais de 600 pontos de terror do Hamas. Esses são os destaques que preparamos para você no programa de hoje, que está começando agora. Vamos lá? A gente até consegue entender por que está havendo o que muitos chamam de corporativismo do Supremo e principalmente do ministro Dias Toffoli, de aceitar o colega Alexandre de Moraes como assistente de acusação em um processo que ele mesmo levantou. O que está na cabeça do ministro Toffoli ao tomar essa decisão? Passar a clara mensagem que não será admitida nenhuma hostilidade contra a integridade física de um integrante da corte. Ok, isso foi entendido e está todo mundo de acordo, está muito claro. Ninguém pode atentar contra a integridade física de ninguém, mas o processo, como qualquer outro no país, tem de seguir os ritos normais, processuais adequados. A defesa requer acesso aos autos, o que foi negado pelo ministro relator Dias Toffoli, permitindo que os advogados tomassem conhecimento das imagens com o registro da possível agressão, dentro das dependências da corte apenas, não podendo serem feitas cópias. Muitas coisas nesse processo têm causado estranheza, justamente por não estar seguindo os ritos processuais normais, o que infringe o Estado democrático de direito. Como quem acusa, pode julgar aqueles que estão sendo acusados. Como? Que garantias se tem de um julgamento justo? Não só o ministro acusador, mas o filho e a esposa dele também poderão compor a banca de acusação, fazendo perguntas aos réus e sugerindo diligências de investigação e perícias. Quando se impede a participação de envolvidos em um processo de acusação, sendo eles partes do judiciário, a intenção é a de garantir justiça livre de parcialidades. E como vai ficar um caso como esse? Os possíveis acusados nem deveriam estar em um processo no STF porque se trata de última instância. E eles nem foro privilegiado têm. Sem contar que o Supremo ainda tem um monte de processos verdadeiramente importantes e que esperam anos na fila para serem julgados pelo Pleno ou pelas duas turmas da Casa e até hoje não viram a luz dessa graça. Por que então esse processo menor teria o privilégio de passar na frente dos outros para ser julgado com tamanha pressa e rapidez? E em caso de condenação, como os condenados irão recorrer? Terão de cumprir a pena, mesmo sendo esse um caso de menor teor criminal, um caso de menor potencial ofensivo. Ou seja, que não se deve pegar mais que penas socioeducativas, como pagamento de multas ou qualquer outra transação penal, como cestas básicas, por exemplo, sem que conste ou resulte em uma ficha criminal, dado mais uma vez ao baixo potencial ofensivo que o caso representa e requer. Não seria isso, então, uma tempestade imensa em um copo d'água? Para que tudo isso, se não uma clara demonstração de ódio e intolerância? Se houve realmente uma agressão física, todos devem ficar sabendo, por se tratar de entes públicos. Mas, se as agressões ficaram apenas no campo verbal, aí se cai naquilo que o próprio ministro disse quando ele assumiu o cargo no Supremo, que, resumidamente, aquele que se prestar a uma vida pública tende a aguentar as consequências. Caso contrário, que não se dê, que não se entregue aos holofotes.
Muita gente tem discordado da atitude do ministro Dias Toffoli de permitir ao colega o direito de ser assistente da acusação feita por ele mesmo. Uma das que não gostaram foi a própria Procuradoria-Geral da República, a PGR, que entrou imediatamente com um recurso contra a decisão do ministro Toffoli. Para o entendimento da PGR, o ministro Moraes está recebendo privilégio incompatível, palavras da própria Procuradoria, por ser uma das supostas vítimas do episódio. A PGR ainda diz, aspas, assim, a decisão recorrida institui privilégio de natureza pessoal a ministro da própria Suprema Corte, compromete a eficácia da persecução penal e desrespeita as funções constitucionais do Ministério Público no seu poder-dever constitucional de privativamente dar início à ação penal pública. Fecha aspas. A PGR está certa. Ela está sendo colocada de lado em um processo que, segundo a Constituição, deveria ser oferecido por ela, mas não foi. Os procuradores da República foram colocados de lado nesse caso, como em muitos outros também. A PGR ainda contesta no recurso a decisão do ministro Toffoli de privar o acesso às imagens feitas no aeroporto de Roma. Ela diz, aspas, não existem, no particular, atos da vida privada que justifiquem a manutenção do sigilo dessas gravações. Nessa perspectiva, não há que se aventar possível invasão da esfera da privacidade dos indivíduos e violação de direitos fundamentais. Fecha aspas. Ela entende que não se justifica o sigilo das imagens. Os peritos da Polícia Federal também ficaram indignados com o andamento do processo porque, segundo dizem, as imagens apresentadas foram analisadas por apenas um agente comum da corporação e não por um perito, como deveria ser, e que esse mesmo agente único teria encontrado indícios de crime de agressão cometido contra a família do ministro Moraes. De novo, se as imagens mostrarem que houve, de fato, uma agressão física contra um membro da família do ministro, a defesa perderá a razão. Ninguém pode sair por aí agredindo o outro com socos ou pontapés. Não pode. Deve ser punido, sim, como exemplo. Mas, se o caso está nebuloso demais, com muitas dúvidas e versões, então o melhor a se fazer é abrir as portas e mostrar tudo às claras de uma vez por todas. A parte que está sendo acusada com ferocidade tem o direito de se defender. E se for inocente, tudo tem de ser esclarecido, é justo. E o mais importante, todo mundo já entendeu o recado. As partes acusadas já estão tendo uma enorme dor de cabeça, custos para bancar os advogados e, com certeza, se pudessem voltar atrás, jamais teriam se envolvido em um rabo de foguete como esse. De maneira alguma. Portanto, o melhor que se deveria fazer agora, nesse momento, era encerrar o caso sem prejuízos maiores para as partes, para os dois lados. Um bom acordo de transação penal entre acusados e acusadores. Pronto, isso já resolveria. Pelo menos é assim que o presidente Lula defende o fim de um conflito, não é mesmo? Isso é muito ruim porque causa uma tremenda insegurança jurídica no país. Ninguém quer bater de frente com um ministro do Supremo, principalmente se forem advogados, que têm clientes importantes ou que querem galgar casos de sucesso na última instância, porque eles não querem se indispor com os ministros e ficarem marcados na corte e nunca mais ganhar nenhum processo, deixando a impressão de que os ministros fazem uso do interesse pessoal em detrimento da isenção em um julgamento justo. Fica todo mundo com receio, os advogados. Aí fica difícil, né? Os representantes da corte deveriam voltar a entender que eles são os ministros da última instância e proceder como tal, sem ter de ficar agindo como se fossem de primeira instância ou apenas delegados de polícia, infelizmente.
E na manhã desta segunda-feira, alguns ministros do governo Lula deram início ao programa do Novo PAC, na cidade de Maceió, em Alagoas. Os que coordenaram o lançamento desta etapa no Nordeste foram os ministros do Transporte, Renan Filho, e o da Casa Civil, Rui Costa, que falou dos planos do governo para a região de agora em diante, com relação à liberação de recursos e retomada de obras paradas. Veja. Então nós não podemos ter o conceito, não, essa obra aqui é do governo passado. Não, a obra não é do governo passado, porque o dinheiro que está ali não é do governador passado, não é do presidente passado, nem é do prefeito passado, é do povo o dinheiro que está ali. E, portanto, nós precisamos, cada vez mais, fixar um conceito desse país de projeto de Estado, e não projeto apenas de governos. É isso que nós estamos fazendo aqui, ao pedir ajuda dos deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores. Vamos todos, independente de filiação partidária, nos juntarmos para fazermos gestão, monitorarmos essas obras, fazer o país crescer, fazer Alagoas crescer, gerar emprego. Rui Costa se referiu às obras que foram paralisadas em governos anteriores como fruto de má vontade ou gestão político-partidária incompetente. Disse que todas as obras em Alagoas serão retomadas, inclusive aquelas que enfrentam alguma pendência judicial. O que ele não falou é que muitas dessas obras deixaram de ser completadas por causa justamente de irregularidades em processos de licitação pública e superfaturamento, como foi amplamente divulgado pelo governo passado. Não foi por falta de competência e nem de vontade política. Havia irregularidades que Rui Costa reconheceu e que prometeu solucionar em termos governamentais, inclusive com a correção dos valores originais. Mas como? Se a grande maioria apresenta problemas de superfaturamento? Pois é. E esse será o maior desafio do governo, desse novo programa, solucionar as questões judiciais de irregularidades nas obras paradas, usando os recursos do próprio PAC, o mesmo programa que está sendo apontado pelo atual presidente como o responsável pelo não cumprimento da meta zero no déficit fiscal para 2024. O governo não vai reduzir o déficit como havia prometido, porque não quer abrir mão de alguns aspectos do novo PAC. E por onde ele começa? Por Alagoas, estado do presidente da Câmara, Arthur Lira, que também esteve presente na cerimônia de lançamento. Tudo envolve interesse. A medida foi um agrado ao chefe dos deputados por ele ser de suma importância no planejamento do novo governo. Lula precisa mais de Lira do que o Senado de Rodrigo Pacheco. Por isso, esse rastapé todo, como se diz no próprio Nordeste. Lula precisa do Centrão e Lira é o comandante da tropa. Sendo assim, nada melhor do que fazer esse agrado começando com o programa com liberação de verbas para o estado dele, de Lira, Alagoas. Ele que, por sua vez, discursou para mostrar aos políticos presentes do estado a sua força e importância. Veja. Eu era muito perguntado esses dias, você vai a um evento? Vou. O governador Renan Filho, o senador e o ministro devem ter recebido também as mesmas perguntas. Ninguém sai sem pedaço daqui, ninguém sai arranhado. A gente sai daqui com um recado claro para a classe política. Eu olho para frente, eu olho adiante. Nós olhamos para construir um Estado para 3.300.000 alagoanos, Rui. Numericamente é muito pouco para o Brasil, mas todos nós sabemos a qualidade do povo, brigador, trabalhador, orgulhoso, inovador, valente, resiliente. E nós temos essa missão de fazer com que isso se transforme em coisas que mudem efetivamente a vida das pessoas. Rapaz, o que ninguém fala é por que as águas da transposição do Rio São Francisco secaram. Por quê? Por que fecharam as comportas? Por que desligaram as bombas? Ninguém nunca falou sobre isso, né? Tá tudo seco. Quando o governo passado entregou, estava jorrando água lá, estava tudo de boa, tranquilo. E, no entanto, secou e ninguém fala nada.
Lira falou sobre mais um monte de outras coisas, se mostrando agradecido e satisfeito, pelo menos por enquanto, com o relacionamento que ele mantém com o atual governo. Por outro lado, estar bem com o presidente da Câmara é essencial para qualquer chefe do Executivo, pois além de se alinhar com as votações de interesse do Planalto, é ele quem pauta qualquer pedido de impeachment contra o presidente da República. Entendeu, hein? E agora falando um pouco do internacional, sobre a guerra no Oriente Médio. O rolo compressor de Israel continua avançando coordenadamente dentro da faixa de Gaza em busca dos extremistas do Hamas. E segundo o que foi divulgado pelo Serviço de Comunicação Judeu nesta segunda-feira, dia 30, os soldados israelenses destruíram nas últimas 24 horas mais de 600 instalações militares dos extremistas islâmicos. Entre elas, depósitos de armas, áreas de lançamento de mísseis, esconderijos e locais de preparação utilizados pelo Hamas. Segundo os militares, Israel está expandindo as operações terrestres na região a cada momento. E cerca de 80 combatentes do Hamas já foram mortos em troca de tiros com os soldados israelenses de domingo para esta segunda-feira. O preocupante é que as forças de defesa disseram ter atacado uma infraestrutura militar na Síria. Conforme os militares israelenses, o ataque foi em resposta a ações feitas no domingo contra Israel a partir de território sírio. Veja que, pouco a pouco, as ações militares e ofensivas começam a escalar para níveis que preocupam, pois se tornam mais regulares os movimentos de outros países da Liga Árabe no sentido de envolvimento no conflito. Havendo esse avanço, será inevitável a participação dos americanos no confronto e, a partir daí, não será difícil imaginar onde iremos parar com tudo isso. Oh boy! Ficamos hoje por aqui. Se você gostou de nosso programa, dê um like, se inscreva e compartilhe. Também se torne membro do nosso canal para nos manter sempre por aqui. Um forte abraço, uma boa semana para todos, muito obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau!